Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do direito do trabalho no século XXI. Nós estamos aqui estudando e pegando os temas mais recentes, as grandes novidades e o que tem sido abordado de atualizações e novidades, tanto no século XXI, conversamos sobre reforma trabalhista, temas que têm ganhado relevo e força, e hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre um tema bem legal, bem interessante, que é sobre licença paternidade e uma decisão recente do STF no final de 2023. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que vocês sempre continuem recebendo esse conteúdo. Se você já se inscreveu, já acionou o sino de notificação, fica tranquilo, porque você está sempre aqui comigo. Olha só, peço também que você, se você gostou desse tema, já gostou desse assunto, dá um like ali, dá um ok, e peço também que vocês compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, com seus colegas advogados, porque isso pode ser um tema recente, um possível tema, quem sabe, numa prova futura de prova do OAB. Isso aí pode ser útil para a prática trabalhista de vocês e é algo que nós temos que estar atentos quando nós somos operadores, advogados e advogadas, seja de pessoa física, seja advogados de empresa. Hoje, pessoal, eu quero conversar aqui com vocês sobre licença paternidade. Você sabe muito bem que na Constituição da República nós temos a licença maternidade, já tanto debatida, aqui no artigo 10, inciso 2 da DCT, também no artigo 7º da Constituição da República, mas muitas vezes um tema que não é tão falado, mas precisa ser sempre mencionado, é a licença paternidade. A criança, ela precisa da mãe e do pai, e a colaboração do pai é sempre obrigatória e fundamental, sob pena de afetar a parte socioafetiva da criança, a fase mental, psicológica e social daquele ser humano que está vindo aqui para o mundo. E por essa razão, a licença maternidade e paternidade, ela foi colocada e prevista na Constituição da República. Só que, pessoal, infelizmente, mesmo a Constituição da República, lá de 1988, ter previsto a licença paternidade, lá no artigo 7º, inciso 19 da Carta Política, ainda não há nenhuma lei que normatize a questão. E o que aconteceu? Foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque embora haja a previsão na Constituição da República, não há nenhuma lei que regulamente a licença paternidade. Nós ainda estamos nos valendo do parágrafo 1º do artigo 10, inciso 2 do ADCT. Lembra do artigo 10, inciso 2 da ADCT, que fala da estabilidade gestante, fala da licença, maternidade? Muitas vezes a pessoa vai estudar a prova do OAB, estuda o artigo 10, inciso 2 da ADCT, a linha A, a linha B, e se esquece do parágrafo 1º, que fala da licença paternidade. Porque lá, no artigo 7º, só fala e prevê a licença paternidade. Só isso. Artigo 7º não fala mais nada. E o que nós nos utilizamos desde a Constituição de 88? Desse parágrafo 1º, que garante ao pai a licença paternidade de forma transitória por durante
5 dias. Após o nascimento do filho, no dia seguinte, começa a contar aquela licença paternidade de 5 dias úteis. Mas fato é que não há nenhuma previsão. E nós, desde 1988, estamos nos utilizando de uma lei, de uma norma de caráter transitório. Já era para ter sido legislada uma lei que criasse as normas referentes a isso. E nada aconteceu. Por isso que lá em 2012, uma determinada associação, ela entrou com ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Porque o legislador constituinte, ele nada falou, ele foi omisso quanto a isso. E só agora, em final, ao apagar das luzes, ao fechar das portas de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, entendendo realmente, e não teria como ser diferente, essa é a verdade, que o Constituinte, ele foi omisso, ele deveria ter falado alguma coisa e não falou. Inclusive o seguinte, se você prestar atenção, nós só utilizamos a ADCT, esses 5 dias úteis. Mas se você prestou um pouco atenção, se você está estudando um pouquinho a mais, ou se você é uma pessoa um pouco mais atenta, você já deve saber que em 2016 já teve uma lei 13.257 que fala, sabe o quê? Da empresa cidadã. A empresa pode se filiar, você pode solicitar e temos a possibilidade de ampliação por mais 15 dias dessa licença paternidade. Mas é só se tiverem preenchidos ali os requisitos determinados pela empresa cidadã. A maior parte dos pais não se utiliza dessa possibilidade da empresa cidadã. Aí acaba que não se utiliza desse benefício de mais 15 dias. E o que pode ser feito? Enquanto, já dou até uma dica, enquanto não há legislação própria para isso, tente verificar na sua empresa essa possibilidade. Verifique na empresa se essa empresa ela faz parte da empresa cidadã. Muitas vezes a sua empresa já faz parte e você nem sabe. Em vez de você usufruir de apenas 5 dias, você pode usufruir de 20 dias, como previsto lá na Lei 13.257 de 2016. Mas, a princípio, a previsão constitucional e a regra geral ainda é dos 5 dias úteis, previsto no artigo 10, parágrafo 1º do ADCT. Por essa razão, porque não tem como a gente ainda continuar com essa aplicabilidade de uma norma de caráter transitório, que foi julgada procedente pelo STF, essa ADO 20, e demorou tempo para ser julgado. E o STF, nessa ADO, falou o seguinte: o Legislativo tem prazo de 18 meses para legislar sobre a licença paternidade. Ele tem aí um período de até 18 meses. Não quer dizer que será depois de 18 meses e não precisa necessariamente levar esse período de 18 meses. É até 18 meses para criar uma lei que fale sobre a licença paternidade em todas as suas peculiaridades, abrangências e nuances. Como, por exemplo, aqui, não se fala somente de pai e mãe, de relação heteroafetiva. Também podemos falar aqui de pais e mães de casais homoafetivos. Por que não? Aqui, ó,
o que nós podemos conversar sobre isso? Nos casais de pais e mães homoafetivos, merece até um pouco de raciocínio aqui. Será que será que os dois do casal ali terão direito à licença maternidade de 120 dias? Em regra, não. Nos casais homoafetivos, só um deles terá direito a 120 dias. Já o outro terá que se prevalecer do artigo 7º, inciso 19 da Constituição da República e também artigo 10, inciso 2, a linha B, parágrafo 1º da DST, que é a regra da licença paternidade de 5 dias, podendo chegar a 20 com base na empresa cidadã. Percebe essa diferença? Não são os dois que vão gozar de 120 dias. Um goza de 120 dias, o outro vai ficar com 5 dias, podendo ser prorrogado para 20. Além disso, pessoal, um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês são pais solteiros, pais solos, de repente numa possibilidade de adoção, por exemplo, ou no falecimento da cônjuge, da mãe dessa criança. Temos algumas possibilidades para nós pensarmos aqui. Nós somos aplicadores do direito e o raciocínio jurídico, na prática, a gente aprende o básico, mas a prática é que vai nos moldando o nosso raciocínio jurídico. Como esses exemplos que eu dei para você. Doação, infelizmente o falecimento na hora do parto de uma mãe. Isso pode acontecer, faz parte da vida, infelizmente. Então esses pais solteiros, eles têm direito a 180 dias. Perceba aqui que temos várias possibilidades e muitos assuntos, muitos temas ainda a serem conversados quando nós conversamos aqui sobre licença paternidade. Mas o básico e o importante já pegamos e já conversamos aqui. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.